tudo bom? Eu sou a professora Maria Luísa e eu estou aqui com o professor Braulio. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre IA, a inteligência artificial. Professor Braulio, conte um pouquinho pra gente da sua trajetória. Os nossos alunos vão adorar saber como um engenheiro químico de repente se tornou um cientista de dados. Pai, eu fiz engenharia química, mas logo quando eu, fazendo graduação, eu me interessei muito pela parte de estatística. Então a gente tinha 2 disciplinas de estatística obrigatória e uma terceira optativa. Eu fiz a disciplina e fui monitor, aquela história que a gente conhece, que começa a nossa vida acadêmica na escola, né? Esse envolvimento com a iniciação científica. E aí logo depois eu comecei a... Foi uma coisa meio estranha, né? Porque eu me formei, falar a data? Sim, por favor. Eu formei em engenharia química em dezembro de 1990. E aí, por uma razão que hoje seria inadmissível, né? Porque logo depois eu fui convidado pela minha experiência como monitor e iniciação científica para começar a dar aula como professor substituto na UFMG. Que eu acho uma coisa bizarra, né? Como uma pessoa que forma em dezembro, em março começa a dar aula de estatística. Logo que eu comecei a dar aula de estatística, eu fui convidado, e é interessante porque eu tinha um orientador, 2 orientadores, né? E um deles conhecia o Carlos Starling. E aí ele perguntou assim: ô Braulio, tem um amigo meu, só que eu não sei o nome dele, ele não sabe o nome dele, ele era amigo do clube. Mesmo? Só que o apelido dele é Pavão. E o Pavão tá precisando de alguém para análise de dados. Ele só sabia o apelido do Carlos. Do Carlos. E o pior, né? Esse professor, e até hoje, meu orientador, a gente é muito amigo. E aí ele disse: não, já que você trabalha com isso aqui, eu vou te indicar. Agora ele não conhece o meu nome. Como a gente é amigo de futebol, ele me conhece como Cachaça. Pavão e Cachaça. Aí ele me passou o telefone, eu liguei e falei: doutor Pavão, eu sou amigo do Cachaça. Doutor Pavão. E aí a gente marcou e eu fui no Felício Roxo. Foi muito interessante porque eu cheguei de manhã no Felício Roxo. Isso já era em 1991, né? Já que a gente está voltando atrás. Né? E aí o Carlos estava trabalhando e a gente falou assim: não, eu tenho, já vou dar um curso em Barbacena. Eu falei que ia levar um membro da minha equipe. Eu falei: mas muito prazer, né? Pois nós vamos para Barbacena. E aí eu fui com ele para Barbacena, fiz um curso e realmente é apaixonante essa área. Na época era muito controle de infecções hospitalares. Eu comecei a estudar. Logo em seguida, no departamento de estatística, eu fiz especialização em estatística e sempre nessa área de bioestatística. Depois o meu orientador, um outro orientador, voltou da Inglaterra, do doutorado, me chamou para fazer mestrado em ciência da computação, na parte de análise numérica. Então eu tinha terminado a especialização em estatística, fiz mestrado em ciência da computação, trabalhando já em CCIH, né, controle de infecções, e depois eu acabei fazendo doutorado em bioinformática. Esse mesmo orientador, que era o Cachaça, que por sinal não bebe, eu não sei até hoje por que o apelido dele é Cachaça. Mas o apelido continua? Continua. Permanece. Permanece. E aí ele me chamou, foi engraçado, porque também me chamou para fazer doutorado em bioinformática, era um doutorado novo, que estava surgindo, multidisciplinar na FMG, no sinal de trânsito, né? Vai lá, faz doutorado. Aí eu fui e fiz. Também é uma área muito legal, porque mexe com uma análise de genoma, tem a ver com ciência de dados no fim das contas, né? E aí, ao longo da minha trajetória, eu virei um cientista de dados, especialista em epidemiologia, principalmente epidemiologia hospitalar, né? Que é a minha área, que é uma área maravilhosa, né? Não que a epidemiologia comunitária não seja, mas a hospitalar eu entendo que você tem mais autonomia para resolver as coisas, né? A epidemiologia comunitária depende muito da saúde pública, é legal também, né? E ciência de dados é uma coisa maravilhosa que está em alta, né? E aí? Sou um cientista de dados. Sou um cientista de dados, né? Um doutorado em informática, mas eu me apresento como um cientista de dados, isso. E eu conheço o professor Braulio há mais de 20 anos, vou falar mais de 20 anos para não chegar aos 30. E ele fez parte de uma fase muito importante da minha vida, que foi meu mestrado. Eu considero como meu orientador e trabalhamos junto desde antes e até agora.
E a gente vai falar então sobre algo que ele entende muito, que é a inteligência artificial. Conta pra gente um pouquinho o que é inteligência artificial. Mas essa é uma coisa interessante, porque existem algumas ondas que invadem, né, assim, nosso meio, né, assim, não só na área da saúde, né. Então eu sempre gosto de relembrar, assim, houve uma época que a palavra gestão, se o seu hospital, a sua organização não tivesse gestão, você está assim, muito atrasado. Isso mesmo. Vem uma segunda onda que está até hoje, gestão continua, mas vem uma outra onda de inovação. Se você não usar a palavra inovação na sua propaganda, na sua conversa, você está fora do mercado. Você está morto, né? Assim, e aí as pessoas viraram, todo mundo virou um inovador, né? Assim, e com todos os problemas, né? Que o abuso daquela palavra, sem entender o que realmente está por trás, né? Tanto que gestão e inovação, principalmente inovação, né? Muita gente confunde inovação com novidade. Então, assim, uma coisa, a pessoa se perde por causa da onda, né? E a bola da vez é IA. E a IA, assim, se o seu carro não tiver inteligência artificial, ele é um carro muito atrasado. Se a sua televisão não tiver IA, você pode jogar lá fora. O seu telefone, a sua atividade. Então, é uma terceira onda que veio, né? É interessante porque IA, na verdade, essas questões que envolvem IA, estão aí há muitos anos, né? Mas hoje a gente tem esse boom, né, por causa, principalmente do ChatGPT, que a gente vai conversar um pouco mais à frente, e outras, a gente chama de IAs generativas, né? Mas IA nada mais é do que, assim, a questão de definir IA é meio confuso, porque, no fim das contas, principalmente a maior parte das ferramentas de IA, inclusive o ChatGPT, eles são baseados em dados. Então, são técnicas estatísticas, de análise numérica, de álgebra linear, né, aplicadas a analisar dados e gerar conhecimento a partir de dados. Então, praticamente todas essas técnicas estão aí há muitos anos. O que mudou foi a evolução em termos do uso maciço dessas técnicas. E eu entendo o seguinte, o que define IA de uma técnica, já que IA é a aplicação, por exemplo, de redes neurais, que é uma técnica, você tem processamento de linguagem natural como outra ferramenta, você tem modelos probabilísticos, de IA probabilística, baseado em modelos probabilísticos, você tem a parte de álgebra linear, e é interessante porque muitos dos modelos que hoje a gente fala que é de IA, eles originalmente são de recuperação de informação. Então, se voltando um pouco, por exemplo, o Google, ele usa uma ferramenta de álgebra linear desde o final da década de 90, talvez as pessoas não lembrem, mas no início havia vários navegadores, né, buscadores de páginas, né? Você tinha o Alta Vista, o Google, o KD, o próprio Yahoo. Alta Vista, a gente usava demais. Isso. E esses navegadores, eles são baseados em técnicas de álgebra linear e análises estatísticas, né? De recuperação de informação. A IA nada mais é do que você usar essas técnicas. Mas o que difere, por exemplo, usar uma técnica, eu faço uma análise usando rede neural, isso é inteligência artificial? Eu entendo que só vira inteligência artificial desde uma técnica super elaborada, tipo redes neurais, indexação semântica latente, são nomes chiques, né? Sim, é verdade. Se você usa isso para fazer um relatório estático, uma análise, e gerar aquele relatório, não é exatamente IA. Para ser IA, você tem que de alguma forma inserir aquele resultado da análise, pode ser inclusive uma análise mais simples do que essas mais elaboradas, né, de álgebra e estatística, mas se você inserir aquele modelo num sistema de apoio à tomada de decisão, aí você cria a IA. Então você tem um prontuário, por exemplo, um prontuário médico, o PEP, né, que é o prontuário eletrônico do paciente. Se você insere alguma técnica que auxilie na identificação de eventos adversos, por exemplo, e esteja embutida ali de forma ativa, sinalizando, você tem, de certa forma, uma IA. É como se você jogasse uma palavra-chave. É muito baseado em palavra-chave. Na verdade, você tem um conjunto de ferramentas, né, que baseia essa ideia de análise de radicais de palavras, ela é uma técnica muito usada de IA. Mas o que eu digo é o seguinte, se você faz a análise e gera um relatório estático,
Eu entendo que isso não é IA. Para ser IA, ele tem que estar embutido no sistema de apoio à decisão. Por exemplo, Entendi. a gente usa o Waze. Eu entendo que o Waze e o Ele é mais condicionado. Não, mas o Waze, ele é uma inteligência artificial que vai nos guiando. Sim. Né? Ele fala, vira direita, vira esquerda, de forma ativa. Né? E ele percebe se tem um engarrafamento, alguma coisa. Radar. E aí sim, então, ele é uma inteligência artificial porque ele interage. E ele faz parte de um sistema de apoio à decisão. É muito importante esse detalhe, que é um sistema de apoio à decisão. Ele não é o sistema Entendi. De decisão propriamente dito. Né? Ele nos apoia e indica. Então, por exemplo, você pode ter uma ferramenta para analisar a imagem de tomografia para saber está tendo um sangramento, por exemplo, pode ter tido um AVC, por exemplo. Então você faz uma tomografia e fala em qual frame, aí ela pode falar, nesse frame tem um sangramento. Sim. Aí o ser humano tem que ir lá e conferir. Então, assim, ele é de apoio à tomada de decisão. E ele vai analisar, o ser humano vai analisar criticamente. Exatamente. É muito importante isso, porque a gente precisa de ter essa decisão final ser humana, né? Mas a gente tem, então... É importante ter isso, né? IA não é simplesmente usar uma técnica estatística. É usar uma técnica estatística, é usar uma ferramenta sofisticada de análise numérica, mas dentro de um contexto que ele está nos ajudando a tomar decisão. Você não pode considerar que ele vai te entregar o bolo pronto. O ChatGPT é um tipo de ferramenta, que foi muito famosa agora, que a gente fala que é generativa, é uma IA. Por que a gente fala IA generativa? É muito interessante porque ela é baseada em dados, então nada surge por acaso. O ChatGPT e a maioria das ferramentas, o Gemini, né, que é da Google, Grok, se não me engano, que é o do Elon Musk, né, da empresa dele, né, eles são baseados em dados, uma base de dados gigantesca. Então você tem, por exemplo, a própria web, você tem aquela base de dados. A partir daquela análise, se você consegue criar novas estruturas a partir daqueles dados, você gerar respostas, você tem uma IA generativa. Então por isso que o ChatGPT ficou muito interessante, porque ele não só analisa e traz um conjunto de dados, ele gera uma sequência, né? E ele tem uma capacidade de processamento de linguagem natural muito interessante, mesmo que você escreva errado, né? O Google já tinha isso, o Google já usava isso. O Google coloca, você quis dizer tal coisa. Mas vai além, né? O Google usa uma técnica muito interessante, que ele usa uma das técnicas dele, ele usa álgebra linear para trazer páginas que necessariamente não quer dizer que elas tenham os termos que você colocou. A query, né, é o que você está pesquisando. Você põe uma query que tem um conjunto de palavras. Muitas vezes o Google te traz uma página que não tem nenhuma daquelas palavras, mas o assunto tem a ver com o que você está pesquisando. Isso é o que a gente chama de indexação semântica latente, que é uma coisa, é uma ferramenta de muito sucesso, né? Que de certa forma tem a ver com esse processamento de linguagem natural, de certa forma. Mas é muito interessante porque o ChatGPT não é do nada que ele cria as coisas, ele cria a partir de uma base de dados. Mas ele cria tudo, né? Pois é. Qualquer coisa que você pergunte, ele te responde. Mas ele responde. Aí entra uma outra questão. De vez em quando eu testo ele, eu falo assim... Eu também testo. Eu não sou uma pessoa famosa, mas eu pergunto assim, quem é Braulio Roberto Gonçalves Marinho? Meu nome é longo, né? Aí ele de vez em quando solta, um oftalmologista que trabalha em Duque de Caxias, Machado Fluminense, eu falo truco. Porque eu já testei também algumas vezes. Então assim, tem que tomar muito cuidado, porque... E aí vem, como ele ficou muito famoso, eu não sei se é por causa do volume de dados, então eu acabei assinando o ChatGPT pago. Então ele tem tem uma diferenciação. Só que não é barato, né? Você paga $20 por mês, não é barato. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu não sei se ele está degenerando, mas eu estou achando que a taxa de resposta dele verdadeira está caindo. Ele pede desculpa. Porque quando você pede assim, eu quero, por exemplo, sobre segurança do paciente, né? Ou sobre, eu quero referências sobre o preenchimento de siglas e termos inadequados na prescrição médica.
eu quero que você me passe as referências, a legislação e com a referência em formato da BNT. Ele pega e solta um texto que a princípio parece que está perfeito. Só que quando você aperta, quando ele fala, não, essas referências são fictícias. Mesmo pago. Mesmo pago, o que é uma coisa muito perigosa, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, mas ele é uma ferramenta generativa, como eu disse, ele gera um texto, né? E o que eu acho maravilhoso nele, que a princípio não falha, é o processo, por exemplo, de... não é nem de tradução, ele traduz, mas traduzir é sempre complicado, mas você vai escrever um trabalho em inglês. Então você escreve e pede para ele corrigir e melhorar. Outra questão, por exemplo, e-mails eu usei muito para gerar e-mails para pessoas para fora do Brasil. Então, recentemente eu entrei em contato com um professor de Harvard, né, que a gente se conheceu e eu queria perguntar para ele, já tinha mais de um ano que eu não tinha contato com ele, sobre umas bases de dados de sepsis. E aí eu escrevi um e-mail em inglês, eu cheguei para o ChatGPT e falei assim, please, corrija, improve. Né? Melhorar. Não, você fica uma pessoa super educada. É mesmo? É muito legal, isso aí... Mas esse foi no pago, né? O gratuito também, eu acredito que essa parte de melhorar o inglês, de escrever e-mails, né? Você está com um problema... recentemente a gente foi contratar um estagiário, aí a gente olhou o e-mail dele e falou, pô, isso aqui tá com cara... Tava tão elegante. Tá com cara que foi o... Eu falei assim, o ChatGPT. Você escreveu isso aqui mesmo? Aí ele confessou que na verdade ele começou a escrever... E ele pediu para melhorar. E realmente assim, no português acho que a gente não precisa muito, mas com o inglês é legal, porque ele explica, né? Então as respostas. Outra questão, muitos trabalhos que a gente faz em inglês, às vezes eles eram reprovados porque o inglês não estava legal. E aí eu já paguei muito. Isso é uma questão que já afeta algumas atividades. Uma delas é essa questão do tradutor em inglês. Não é nem do tradutor, da pessoa que corrige. Porque às vezes a gente escreve com vício, a gente não é nativo do inglês, então a gente tem muitos vícios. E quando o ChatGPT entra e corrige, não é para ele traduzir. Você tem que ter você escreve, pede para ele corrigir, fica como se fosse nativo. E ele troca, ele faz exatamente, porque eu percebi o seguinte, ele faz exatamente o que o tradutor que eu pagava fazia. Ele troca, sei lá, uma preposição, ele põe uma vírgula. Você vê que o nosso inglês... Ou ele tira, que a gente coloca muita vírgula, porque o português exige mais vírgula do que o inglês. Mas ele vai corrigir, assim, uma coisa que mesmo de graça funciona, né? Mas é uma ferramenta maravilhosa. Sensacional. Né? Só tem que tomar cuidado com isso, né? Porque outra questão, assim, teve um doutorado que tinha a ver com febre amarela, aí, porque a gente estava trabalhando um modelo de risco de óbito em paciente com febre amarela, baseado inclusive em dados reais, era um doutorado baseado no último surto de febre amarela que a gente teve aqui. E existe um modelo de predição de risco de óbito, mas não para febre amarela, risco de óbito para hepatite medicamentosa relacionada a... Como que chama aquele medicamento? Não é dipirona, não. Medicamento que causa hepatite por... Nossa, teve até um enfermeiro que morreu por causa disso, gente. Não vou lembrar. Vai indo que daqui a pouco chama? Esse medicamento, ele vende no Brasil. Vende na farmácia. Nossa não nós estamos gravando, mano. Pois é. Mas vai vir, gente. Até o final a gente consegue lembrar. Mas eu pedi, e a gente queria comparar esse modelo que é desse hepatite medicamentosa. Eu vou até te perguntar aqui qual que é. Mas... Pergunta no chat GPT. Ele vai perguntar no chat GPT. Vamos ver o que o chat responde. Gente, interessante do podcast é isso, né? Que a gente pode interagir de acordo com o tempo, com o assunto que aparece, e é bem orgânico, bem natural o bate-papo aqui. O modelo chama King's College.
Uma coisa que eu gosto de fazer com o ChatGPT é pedir por favor, sabe? E eu agradeço, você agradece? Eu agradeço quando ele responde. Paracetamol. Paracetamol, pessoal. E aí a gente queria comparar o modelo de febre amarela com o modelo para hepatite com paracetamol. E aí não achava nenhuma referência. E aí, de novo, né, essa história do ChatGPT, ele soltou algumas referências. Falou, puxa vida, até falei com a pessoa que está defendendo, pô, o ChatGPT soltou essas referências aqui, mas eram referências. Aí eu fui abrir a referência, porque eles têm que abrir a referência. Sim. Não tinha nada a ver com o negócio, ele deu uma viajada. Então, assim, isso realmente é um problema. Então, eu tenho medo, né, o meu receio o ChatGPT ficou tão famoso e que ele está com tantos milhões de usuários que ele pode estar perdendo a capacidade. A gente tem outras ferramentas que estão disputando, né? Por exemplo, o Gemini. Pois é, como é o Gemini? Não, a ideia é a mesma. É uma IA generativa, né? Uhum. O Grok para desenhar. O ChatGPT pago, você pode pedir para ele desenhar. E é muito interessante. Ele tem. Eu sabia que ele desenhava. A gente vai lançar um livro agora sobre gente de mãos. E aí, eu sempre falo, né, que gente de mãos ou você tem comportamento medieval e não acredita em micro-organismo, ou você higieniza suas mãos dentro do hospital. É simples assim. Aí eu falei, não tem outra solução. Aí eu falei assim, vamos desenhar uma capa para o nosso livro sobre higiene de mãos. Aí cheguei pro ChatGPT e falei assim, olha, eu quero que você desenhe uma figura de um cavaleiro medieval com um álcool 70, higiene de mãos. E ficou maravilhosa a capa, porque ele desenhou um cavaleiro medieval com uma armadura, o pessoal aí no fundo assim, tipo como se fosse um soldado atrás, sim. E um frasco de álcool do tamanho de um cavalo. Deve ter ficado muito Ficou legal, né? Uhum. Então ele tem isso, o Grok, que é como é que chama a empresa do Elon Musk também? Ele tem uma capacidade de criar vídeos que é super perigosa, né? Então eu vi outro dia alguns vídeos que foram feitos mostrando assim, o Papa armado dando tiro numa mercearia, né? Muito louco. O Barack Obama, então assim, pois isso é esses muito vídeos perigoso. são muito perigosos, né? Agora, outra coisa que o ChatGPT faz, que é muito legal, é você pega um protocolo, por exemplo, de antibioterapia PIC, né? Tratamento de doenças infecciosas. Porque o gratuito você não pode subir, fazer upload de nada. Então você sobe e fala assim, responda com base nesse protocolo. Aí você fala assim, paciente com malária. Chegou um paciente com malária aqui no PA. O que eu faço? Aí ele vai e responde baseado no que está naquele protocolo. Claro. Lógico que eu testei ele de novo, né? Eu falei assim, como que faz para higienizar uma nave espacial? Aí ele foi e buscou na web como que higieniza uma nave espacial. Aí eu falei, não, você só pode responder como que está no protocolo. Aí ele respondeu, não tem nada que fala sobre higienização de nave espacial nesse protocolo. Porque é um problema. Então a gente tem feito um trabalho, porque você pode pegar a chama de API, né, o ChatGPT, e colocar no sistema do hospital. Então uma coisa que a gente tem testado é assim, colocar essa API do ChatGPT, colocar os protocolos, e aí, por exemplo, antibioterapia, ao invés do médico, está na dúvida como é que trata uma pneumonia, paciente idoso, sei lá, alérgico, em vez de ele olhar o manual do protocolo, ficar procurando, ao invés de ele mandar uma mensagem para o infectologista, ele pode chegar para essa ferramenta e tentar dentro do protocolo em linguagem natural, né? E aí ele vai responder o que o protocolo está falando, né? Do protocolo daquela instituição. Ele vai gerar textos em cima daquele dado. Então é uma possibilidade muito interessante da gente resolver o problema da disseminação de protocolos. Porque é um problema, né, Malu? Sim. Você tem protocolos para tudo, mas na hora que a pessoa está ali na batalha, ela não se lembra, ela não se lembra, ou ela não sabe acessar, ou ela não concorda. Ou para você acessar, você tem que protocolar em 5 dias, entrar na intranet, marcar, não sei o quê. Não sei quantas senhas. Aí o cara, aí ele liga e fala assim, o que eu faço? Meningite aqui, tá todo mundo
desesperado, você de inteligência. Mais rápido Aí, ligar. O ChatGPT pode ser a solução para isso, sabe? Então é uma ferramenta que a gente ainda explora muito pouco, né? Mas para produção de textos, principalmente não é para produção, eu acho que o ideal é você engrossar o seu texto, né? Você põe texto e pede para ele, aí você lê. Sim. Né? Você vai falar sobre lesão e pressão. Você começa a escrever, blá blá blá, fala lá, escala de Braille e tal, prevenção, tratamento, aí joga para ele, principalmente o pago, né? Você fala assim, pode ser um gratuito, mas você copia e cola assim, por favor, melhora esse texto e põe referência e citações. Depois você confere, né? Mas ele dá uma engordada nesse texto, fica muito bom, né? Porque a gente tem que aproveitar essas ferramentas de uma forma ética e com sabedoria, né? E o que a gente tem visto muito se debatendo aí na imprensa e mesmo no mercado é essa questão realmente ética do que você pode aproveitar dentro da inteligência artificial, dentro do chat, para que você tenha realmente respostas que sejam respostas robustas e que possam ser utilizadas, como você disse mesmo, no chão de fábrica. Você tem visto muitas discussões em relação a isso? A principal discussão é essa de quem vai tomar a decisão, né? Quem toma a decisão final sobre o diagnóstico, sobre o próprio tratamento, né? E hoje tem legislação que proíbe, né? Assim, é o ser humano que faz isso no fim das contas, né? Mas eu acredito que em algum momento no futuro a gente vai ter coisas, vai ter que discutir isso com mais profundidade, né? Porque, por exemplo, o exame de imagem, tirando o ultrassom, que ele tem uma característica muito peculiar, né? Que o ultrassom ele tem uma coisa muito... Ele é meio artesanal ainda, né? Ele tem mas quando você pega uma ressonância, tomografia, raio-x, né? A IA tem uma capacidade de enxergar coisas mais acuradas que o ser humano. Sim. Então, assim, e aí? Como é que vai ser o laudo, né? Em qual laudo confiar? Porque há muitos anos eu tinha um amigo, quando eu fazia mestrado na ciência de computação, eu lembro que eu tinha um amigo que ele estava trabalhando em algoritmos de visão computacional, né? E eu lembro que o trabalho dele tinha a ver com válvula cardíaca, era até na época, tem muitos anos, né? O Dr. Mário ainda tinha fábrica de válvula lá de Ocó. E era um projeto que assim, você tinha que, quando tinha válvula, você tinha que ver se aquela válvula tinha, como que eram as características daquela válvula na hora que o sangue passava por ela, que ele não podia gerar muito redemoinho, não podia gerar uma série de fenômenos hidráulicos, vamos falar assim. Para não formar trombos. Uma série de questões ali, assim. E aí você filmava e o ser humano ficava vendo, tem redemoinho, tem... Sim. E os algoritmos de visão computacional, são baseados em álgebra linear, né? Eles conseguem enxergar redemoinho aonde o ser humano não conseguia, sabe? Ele tinha uma acurácia. Então imagina, isso tem, sei lá, tem 30 anos. Imagina hoje. A acurácia é muito maior. Eu entendo que é uma questão que daqui, esses exames, né? Assim, esses exames de imagem, mas tem muita coisa que a gente vai ter que voltar nessa questão ética, né? Mas aí tem uma questão ética, tem uma questão de o emprego está ameaçado. Alguns empregos eu entendo que estão, né? Eu acabei de dar o exemplo do tradutor. Sabe? Era uma atividade caríssima. Que era caríssima e hoje, assim, tá... Você deu o Google. Mas o ChatGPT nesse aspecto ele é mais poderoso. Melhor ainda, por causa dessa questão de melhorar. De melhorar, o Google ele traduz literalmente. Você tem que melhorar. E aí tem alguns problemas ali, né? Mas eu acho que essa questão ética daqui a uns 2 anos a gente volta a conversar, que pode ser que a gente tenha problemas mais graves, né? Então... Eu acho que o maior problema que tem não é nem quando a gente pensa no lado verdadeiro da IA. Quando a gente pensa no que a IA pode gerar de mentira. Aí é que é complicado, sabe? Sim, é verdade. Porque imagina, as pessoas, tudo que você tem que checar, imagina, é igual essa história dos vídeos, né? Você tem um vídeo, não, é fulano que fez isso, sim, estou vendo que é ele. Então você tem que checar e muita coisa não é fácil você identificar que aquilo não é verdadeiro. Né? E o interessante é que se você for na mídia comum, você vai ver que tem bolsas caríssimas oferecidas por preços muito menores
com as vozes e as imagens de pessoas que são referência. E aí você percebe que não é a pessoa, né? Então, assim, se no nosso dia a dia tá desse jeito, imagina. Se for pensar cientificamente em relação a isso. Agora, é muito legal as questões de IA. A gente tem trabalhado muito com diagnóstico automático de certos eventos. Então, por exemplo, sepsis, que é um evento um desastre, né? E causa muita morte, né? Tem uma estatística que diz que no mundo, a cada 1,7 segundos, vou arredondar, a cada 2 segundos uma pessoa morre de sepsis, sendo que a maior parte desses óbitos poderia ser evitado se o diagnóstico tivesse sido feito adequadamente em tempo hábil. Né? Então a IA, ela é muito interessante usar essas ferramentas para, de certa forma, ir lá no prontuário, né, do paciente e ficar pegando as informações e processando e sinalizando aonde... E já dá o gatilho, né? No tratamento, que é uma coisa interessante, pensando em modelos probabilísticos, a gente tem um modelo de probabilidade que ele com base nos micro-organismos que foram identificados para uma determinada infecção. Então, por exemplo, você tem lá a pneumonia. Aí você tem, vou dar um exemplo, você tem... A serrácea. A serrácea não tem uma probabilidade muito grande, aumentou, mas não tem uma probabilidade tão grande. Mas você tem, no período de 1 ano, por exemplo, o modelo que a gente usa, ele considera que cada pneumonia é causada só por um micro-organismo sozinho. É uma aproximação, que eventualmente não está sozinho, né? Sim. Então, se você teve 100 pneumonias e teve 30 causados por pseudomonas, você tem 30% de chance de uma pneumonia ser causada por pseudomonas. Sim. Sei lá, você tem 20% de ser um estáfilo. Vamos supor que em serrácea seja 3%. E assim por diante. Então, mas aí você já consegue iniciar... Mas olha só, aí para cada micro-organismo desse, você tem um teste de sensibilidade para cada antimicrobiano. Então vamos supor que se for pseudomonas, a micacina tem 85% de chance de sucesso. Só que se for estáfilo, é 0. Então você tem a probabilidade de cada micro-organismo com a probabilidade de sucesso de cada antibiótico. Na hora que você combina isso, tem um teorema que se chama teorema da probabilidade total, que você, na verdade, você multiplica as frações, né, a chance de sucesso entre 0 e 1 para cada antibiótico, para cada micro-organismo. Então seria 0,85 para pseudomonas vezes 0,3, que é a chance de ser pseudomonas, mais 0% do estáfilo vezes 0,2. Com isso, você tem a probabilidade de sucesso da micacina num esquema empírico, onde você não sabe o agente etiológico. Sensacional. E aí você pensa, mas eu não uso sozinho. Beleza, aí você pode montar um sistema com combinação de antimicrobianos. Então você põe 1, 2 e 3. E a probabilidade conjunto, né? A gente que as pessoas vão dizer, o que tem a ver? Pois é, como é que você faz união de conjuntos? Porque se você tem um esquema com 3 antibióticos, você tem lá poli, guanmicina, meropenem e vancomicina, por exemplo. Então você junta esses 3. Num esquema empírico, basta que um deles funcione. Aí você teve sucesso. Sim. Isso é união de conjuntos. Sabe quando você une conjuntos? Aí como é que você calcula união de conjuntos? Você soma, só que você tem que tirar as interseções, né? Então tem um cálculo de probabilidades. A interseção você se considera que cada antibiótico, a sensibilidade dele é independente do outro, e aí você pode multiplicar as probabilidades. Então a gente tem trabalhado muito com esse esquema que é uma inteligência artificial. Ele já, usando os dados do laboratório de infecções hospitalares, de IRAS, você pega, independente do GRAM, por exemplo, aí você pega todos os organismos e calcula e propõe já o esquema. Aí depois fala assim, mas aí eu quero, é GRAM positivo. Aí ele separa só os GRAM positivos, que aí o seu conjunto reduz, e aí você tem um controle maior sobre o sucesso dos antibióticos. Dos empíricos. Os empíricos, e aí você dá o esquema. Então isso é uma forma de IA para definir tratamento. Então o empírico, ele fica menos empírico. Não, eu brinco porque o infectologista super novo, que ele pode chegar no CTI e chutar a porta do CTI e falar, vamos conversar aqui sobre esse esquema porque eu sei que vocês me ignoram. Tipo assim, os caras têm um protocolo, mas esse CCH e o CTI tem um protocolo dele. Com um eterna luta, né? Mas com um esquema desse, é lógico que a conversa, você
tem outras questões que envolvem. Sim. Né, a imagem do paciente, comorbidades, tem uma série de questões. Mas esse modelo, ele dá um ponto de partida muito interessante, né? Então, é uma forma de você melhorar o seu tratamento, aonde você deixa de ser do achismo, né, e começa a direcionar. É um tipo de IA. Que horas que isso vira IA? Na hora que isso está embutido no seu sistema, seja no PEP ou no sistema paralelo. Sim. E que esse sistema te ajude em tempo, vou falar assim, dinâmico, né? Ele te dá essa e fazer a escolha. Te possibilita fazer a escolha. Fazer a escolha, né? Isso no tratamento, né? Agora, no diagnóstico, Malu, assim, no diagnóstico tem muita coisa para ser feita. E é interessante porque, voltando ao Google, né? O Google, ele consegue retornar essas páginas há quantos anos? Com uma acurácia maravilhosa. E a gente fica... Puxa vida, fica batendo cabeça aí para fazer um diagnóstico de infecção, quando, na verdade... O Google é super mal falado porque o leigo e o não leigo usam o Google para diagnóstico. Ah, não, aí eu tô falando, quando eu falo... Google. Isso aí realmente é um negócio, quando eu falo diagnóstico, desculpa, é que eu me expressei mal, é quando você fala assim, ele consegue recuperar páginas com uma determinada característica, com uma acurácia muito grande. Sim. Isso que eu estou chamando de diagnóstico. Porque eu estou fazendo um paralelo com o diagnóstico. É o seguinte, eu tenho um mundo de pacientes. Cheguei hoje para fazer minha busca ativa de infecções. Tem nada. Eu tenho que ver as 3 pistas, né? Estado de cultura, antibiótico e falar assim, o que está na evolução médica e enfermagem. E raio-x. Imagem, né? Quando eu falo assim, imagem de modo geral, né? Mas... Quando eu falo que o Google retorna, ele retornaria os pacientes com infecção urinária de uma forma muito acurada. Falando assim, olha, nesse mundo de pacientes que estão internados aqui hoje, esse aqui parece que tem infecção urinária. E a gente não usa muito isso. Por que a gente não usa? Porque falta uma integração com o prontuário eletrônico. Então a gente tem feito muito essa estrutura, que é exatamente usar as mesmas ideias do Google para fazer diagnóstico. Quando eu falo diagnóstico, é assim, identificar quais pacientes têm chance de ter uma IRAS, né, uma infecção hospitalar. Né? No Risoleta, a gente tem feito um trabalho muito interessante, que é para as doenças de notificação compulsória, que aí já abre um escopo enorme, né? Porque você tem... Ele já busca? Mas o que acontece? A gente fez um esquema baseado em termos... Deixa eu só explicar. As doenças de notificação compulsória são aquelas doenças infecto-contagiosas que a gente precisa notificar para a vigilância epidemiológica, para que aquela doença, então, ela entre numa estatística para saber a incidência e a prevalência dela em determinado local, em determinado país, cidade, estado, enfim. E além de doença, isso inclui as violências, né? As violências também, sim. Com armas brancas, etc. E é um problemão fazer diagnóstico. O NUV, né, que é o Núcleo de Vigilância de Epidemiologia Hospitalar, né? De epidemiologia, né? Ele gasta um tempo enorme para identificar essas doenças. O que a gente fez foi... E o engraçado é que, assim, todo profissional de saúde, ele é obrigado a notificar, né? Isso é por legislação. E o que o Braulio está mostrando aqui e o que a gente está discutindo é que, assim, pouquíssimas pessoas fazem essa notificação e ela fica fadada e fechada aos núcleos de vigilância, né? É um problemão. Imagina, a gente viveu, de certa forma, a febre amarela. Sim. Porque imagina o seguinte, você não perceber que está tendo vários casos de febre amarela, você só percebe isso se você fizer um diagnóstico. E de repente explode. Na hora que explodir, puxa vida, morreu um monte de gente que não deveria morrer. Exatamente. Né? Ninguém sabia. E tem a ver com esse diagnóstico precoce, né? Então a gente tem feito um trabalho usando exatamente a ideia dos termos na justificativa do antimicrobiano, na justificativa da prescrição, na evolução médica, evolução de enfermagem, na anamnese, você tem lá os termos, aqueles termos, a gente montou um modelo, uns 200 termos. Sim, interessante isso, né? E aí a gente mostra, e como a gente integrou com o prontuário eletrônico, o pessoal chega hoje de manhã e ele vê de ontem quais os casos que tem grande... Aí ela tem que conferir. Aí de novo essa história, não é
Não é a IA que vai falar, esse paciente tem uma DNC. Você tem que ir lá e conferir. Né? Você tem que somar 2 mais 2 para saber se realmente é aquela doença, né? E isso é uma técnica de IA interessante. O nosso objetivo é fazer isso com infecção hospitalar. Que é você já chegar de manhã e já falar assim, quais os pacientes estão infectados. Maravilha, hein, Braulio? Maravilha mesmo. A questão, o dificultador é ter o dado, na verdade. O resto é mais... o problema é que você vai ficar dependente do prescritor, ou do enfermeiro, ou do técnico de enfermagem usar o termo, né? Mas aí que tá, a gente já depende. Já depende, né? Claro. Já depende. Só que ao invés de uma pessoa ficar abrindo lá e ficar lendo a prescrição, né? Por exemplo, nós colocamos uma técnica de IA numa ferramenta nossa que é para fazer visita técnica. Uhum. Você tem a visita técnica, tem as perguntas que são conforme, não se aplica, que são as perguntas objetivas. No fim das contas, ele dá o percentual de aderência e quais perguntas estão legais, né, estão bem, e quais não estão. Para uma visita no bloco, no banco de sangue, na CME, no SND, nem assim por diante. Mas a gente viu o seguinte, que sempre as pessoas escrevem no final um texto aberto, colocando coisas que não estavam explícitas naquelas perguntas objetivas. Sim. Então a gente implementou uma coisa que chama análise de sentimento. Análise de sentimento é baseado nos termos que a pessoa escreveu, na raiz da palavra, né? Aquela raiz ela pode ser um score negativo, de uma coisa ruim, pode ser um score neutro, próximo de 0, ou um score positivo de coisa boa. Então com isso a gente consegue automatizar a interpretação de texto, né? Você dá um score, e é muito legal, porque você faz uma visita técnica e pega o score de sentimento. A gente acompanhou isso no hospital, né? Aí estava um negativo. Aí você vai vendo que eles vão melhorando, aí a pessoa escreve, olha, corrigiu tal coisa, você registra isso, aí o score de sentimento fica positivo. Nossa, que e isso interessante. facilita muito, porque você não precisa ficar o tempo todo relendo essa análise, né? Muito. Então a análise de sentimento análise de sentimento é muito usada, ou deveria ser muito usada, quando você, igual estudante, né? Você pede para eles comentar sobre a escola, aí as pessoas escrevem. Sim. Como é que você vai analisar aquilo? Sei lá, 1000 estudantes responderam. Você vai ter que ler aqui, pegar a subjetividade, né? Para ficar lendo e falando assim, resumindo. A análise de sentimento tem seus pontos. Lógico que é automático, mas ele automatiza o processo, né? Uma coisa que você perguntou aí, você está olhando sua colinha? Estou olhando, eu tenho uma colinha aqui, né? gente, para poder orientar, porque o professor Dr. Braulio, ele tem uma imensidade de saberes, então eu quero tentar puxar o máximo que eu puder dentro de um ciclo de IA. Mas, por exemplo, uma das coisas da sua cola é a seguinte... Ele conhece a minha cola, gente. A gente consegue prever surtos. O infectômetro, que o seu mestrado foi exatamente a validação do infectômetro, o que a gente fez? O infectômetro é uma ferramenta, gente, que ele, baseado na conveniência, né, que é o histórico de ocorrência de cada infecção, você calcula qual é o número máximo esperado por semana e por mês de um determinado evento. Com isso, você não precisa esperar o mês fechar, porque tanto o Serviço de Epidemiologia Hospitalar, do NUV, né, que é a Epidemiologia Comunitária, das DNCs, quanto o CCH, está sempre olhando o retrovisor, né? Sim. O mês passado a gente teve um problema. Então o infectômetro é uma forma de você automatizar essa detecção de surtos. Então o que a gente fez foi colocar no SACI, né, que é o SACI Plus, né? A Disney copiou, né, porque a gente tinha o SACI Plus, aí surgiu a Disney Plus. Ai, que engraçado! Podem rir, pessoal. Primeiro conta pra gente o que é o SACI. O SACI é um sistema, na verdade é uma plataforma. Hoje são 3 ferramentas, né? Você tem o SACI Plus, que é esse que a Disney copiou, né? Que é um grande banco de dados para você colocar DNCs, eventos adversos infecciosos e não infecciosos, né? DNC, doença de notificação compulsória. Você tem uma outra ferramenta que é o SACI 3i, que é exatamente de interpretação inteligente de indicadores. E a gente tem o SACI Egresso, que é para fazer vigilância do paciente cirúrgico egresso, né? Mas em todas essas ferramentas, a gente sempre teve cuidado de colocar técnicas de IA que não só apresentem análise, mas
gere uma interpretação também. Então, por exemplo, análise crítica de indicador. O que a gente fez? A gente criou uma matriz de criticidade, onde a gente dá scores. Quanto maior o score, pior. Então, você tem uma taxa de infecção, se ela está com tendência significativa de aumento, você tem, sei lá, 10 pontos. Se ela está com tendência de redução, você tem 0 pontos. Então, você vai pontuando, você avalia a média móvel, né, que é a curva suavizada, vamos falar assim. Você compara o último mês em relação às metas que você tinha. E com essa matriz, automaticamente você transforma num score de criticidade de 0 a 100%, e o próprio sistema te fala automaticamente de um conjunto de indicadores quais que estão tranquilos, assim, que estão com baixo risco de descontrole, de uma forma automática, né? Então a gente tem essa ideia da IA para fazer análise crítica de indicador, e mais recentemente, até você participou desse processo, né, porque a gente fazia análise de caso a caso. Uma coisa é o indicador, que é a taxa, né? Numerador, denominador, com constante. Que é diferente da análise caso a caso. Exatamente. E a análise caso a caso, normalmente a gente fazia, né, só dos casos mais graves. Sim. E houve uma demanda para analisar todos os casos. Então a gente, com aquela experiência que a gente fez, né, que a gente teve... Sofrível. Que aí você coloca todos os fatores de risco que o paciente tem, sim, todos os eventuais falhas de processos, né? Falha de técnica asséptica, ou seja, vai mapeando isso no paciente e faz uma análise tentando explicar o que aconteceu. No SACI Plus, a gente colocou isso de uma forma automática. Você vai colocando os fatores de risco, você pode também identificar fator de prognóstico. Fator de prognóstico seria, por exemplo, o score de gravidade, sim, a escala de Braden, né, que é para lesão com pressão, você tem um score para idoso frágil. Tem Mills. Isso, exatamente. Você põe aquilo ali do paciente, e aí se o paciente... Isso para mim é uma novidade. E aí você vai aonde que eu falo que é uma IA? Enquanto a gente fazia manualmente, era só uma técnica, sim, que usava aprendizado de máquina para gerar um resultado. Mas na hora que você automatiza, você coloca no sistema, você tem a IA atuando. Então o sistema te fala uma lista de todos os casos de uma determinada infecção, com todas essas explicações, e determina para cada tipo de infecção qual a medida de prevenção para ela, para você fechar o processo, né? Então hoje você tem como automatizar a análise crítica do indicador, análise crítica caso a caso, o surto, que é o infectômetro, que foi base do seu mestrado, a gente colocou no SACI Plus, só que o infectômetro, mesmo as pessoas preencherem, como era antigamente, né, eu posso ter no máximo, sei lá, 2 pneumonias por semana, 5 por mês. Aí você ir marcando um pauzinho, né? Qual que é a ideia? Na medida que você, no próprio banco de dados, ele automaticamente vai preenchendo o infectômetro com base na última semana. Então a ideia é o seguinte, você tem até sexta-feira dessa semana para fechar todas as infecções até a semana passada. Talvez, lógico que pode surgir uma hemocultura que demorou. São exceções, mais ou menos, né? Mas assim, se você fecha todas, aí o sistema já vai automaticamente, ele vai na base de dados e vai sinalizando como está seu cenário e vai te avisa. Isso é uma IA, sinalizando. Automaticamente, ele sinaliza um eventual surto começando, um aumento, né? Então, é uma questão interessante de uso da IA. Pois é. E aí, como é que a gente faz para trazer isso para bem próximo do paciente? Para ele entender como a gente pode trabalhar com a tecnologia da inteligência artificial para trazer as benesses, melhorar o prognóstico, melhorar o diagnóstico desse paciente. Pois o que você acha? Não, hoje isso está muito voltado para o lado do profissional de saúde. Sim, exatamente. Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que são os que estão mais na biomédico também, né? Está muito voltado para eles, né? Porque essa história do paciente, Malu, aí entra numa outra coisa que é, tipo assim, eu entendo. É o envolvimento do paciente na sua terapêutica. Exatamente, o empoderamento do paciente. O empoderamento, é um isso. tabu
danado. No Brasil. Eu já participei de algumas TCCs, né, na escola de enfermagem, aonde se discute muito com os profissionais. A gente até produziu um artigo recentemente, que até a Vânia, que é professora lá da Filogênia, mas como é que a gente conclui isso? Vânia, está muito claro. Os profissionais de saúde, eles acham o empoderamento do paciente maravilhoso. O paciente tem que ser empoderado, mesmo, mas menos no meu hospital onde eu trabalho. Até chegar nele. Não. O Braulio acha lindo o empoderamento. Até chegar nele. Se chegar nele, já fica feio. Então, tipo assim, isso, né? Mas é uma coisa que é inevitável, né? Não, assim, tem que ser feita, não tem jeito. É uma obrigatoriedade, né? Porque você fala hoje que o atendimento de saúde, ele tem que ter toda a questão de segurança, né? Você tem que verificar se aqueles procedimentos realmente têm eficácia, você tem que olhar a parte também de grana, né? Assim, porque você tem que ver sustentabilidade financeira, claro. E ainda tem uma quarta questão que é a experiência do paciente, que é outra questão, né? Que é transformar o processo de internação em algo que seja menos desagradável como é hoje. Que não é saque, é diferente. Não. A experiência do paciente não é o saque. Não. A experiência de ser uma coisa assim, dele sair ali assim, ele entender o processo dele e não ser tão traumático, porque hoje é muito traumático, assim, né? Assim, o nosso paciente já surge porque ele tem que ter muita paciência mesmo, né? Mas a IA vai ajudar muito com essa ideia que a gente chama de você ter uma análise beira-leito, né? Não só do empoderamento, mas também de você ver ali beira-leito o que está acontecendo com o paciente, né? Uma coisa que a gente tem feito muito por exemplo, adesão a bundles de processos, né? Que são aqueles pacotes de medidas para prevenir uma determinada infecção. A gente tem feito muito a identificação do paciente toda vez que a gente vai medir uma adesão de processo, desde higiene de mãos até bundles, né? Você identificar o paciente, porque aí você conseguir rastrear e saber qual paciente que... Quando o paciente teve um problema, vamos supor que teve uma infecção, e você vai e rastreia pelo sistema e viu que ele teve uma pneumonia e viu que o bundle de PAV dele falhou, é muito forte nessa discussão do caso. Até aquela história do caso tem que entrar com isso, porque ao invés de ser teoria, né, fala assim, higienização das mãos é importante. Não, é importante, você está vendo o que aconteceu aqui, né? Você está vendo a falha ali. Daquele paciente, né? Então, assim, essas tecnologias, elas vão ajudar muito os pacientes a entender, a interagir com a equipe de saúde, né? Outra questão que também é um dilema no hospital que a gente precisa resolver é a capacitação dos profissionais de saúde. Porque diferente de uma escola, né, que você pode fechar a secretaria e falar, estamos todos em treinamento hoje. O hospital não funciona. O hospital não pode fazer isso. Então, como que você resolve? São muitos protocolos, muita informação, muito detalhe. O tempo todo você fica olhando o sinal e você vai avaliar por que aconteceu tal problema com o paciente. Bom, mas você vê que são múltiplas falhas, né? E que a gente tem que melhorar essa forma de capacitar os profissionais. E ainda tem a tal da gestão de faltosos, né? Que aí você acaba nunca termina. Nunca termina. De quem matou a aula, né? Mas não é só isso, né, Malu? Eu acho que é até mais, assim, quer ver? Você cria um protocolo de quimioterapia. Você tem um protocolo de inserção de sonda vesical demónica, cateter vesical demónica. Estava escrito passo a passo. Aí você já fez uma parte. Sim. Agora, tem que chegar no profissional. Depois tem que fazer ele usar. Aquilo ali virar cultura, né? E tem que fazer o bundle dele. Como é que saber se ele está fazendo? Então, tudo isso, você precisa de ferramentas que ajudem a fazer essa análise. Né? Pois é, e aí a gente tinha falado um pouco sobre essa questão da substituição da mão de obra. Quantos profissionais a gente precisa ter quando a gente tem a inteligência artificial? Pois é, uma boa pergunta. Hoje mesmo eu estava no hospital, aí falei que, olha, com esse negócio do SACI Plus, né, a gente está caminhando para fazer diagnóstico. A busca ativa vai ser muito mais facilitada. A busca ativa é o processo de diagnosticar infecções, né? E gasta um tempo enorme. Aí as meninas estão acostumadas, mas aí nós vamos ser mandados embora? Não, vocês vão para a ponta, né? Quem ir para a ponta você vai, aquele tempo que era dedicado a
fazer busca ativa, você vai pra ponta. Você vai ver o que está acontecendo, porque na saúde, por mais que a gente fale nessas coisas numéricas, é qual e quant, né? Você tem muita coisa que é qualitativa, você tem que ver, você tem que sentir e verificar, não é só medir números, né? Então, a IA, eu entendo que ela vai possibilitar que a gente consiga ser muito mais produtivo e o trabalho muito mais legal, né? É igual a vigilância de egresso, que é a vigilância do paciente cirúrgico. Você tem que ligar para ele com 30 dias para saber se ele teve infecção, e se ele teve prótese ou fez uma cirurgia com videolaparoscopia, né? Você tem que ligar com ele 60 dias, 90 dias. Bom, em vez de fazer isso, automatiza, como a gente automatizou, né, nos casos regressos, né? Automatiza, e a pessoa faz uma coisa muito mais útil do que ficar ligando para o paciente. Você fica horas do seu dia ligando para saber se ele teve infecção ou não. Então, por isso que eu entendo, eu sou muito otimista em relação a isso. Não é que os empregos vão sumir, você vai ter condição de ter uma atuação muito mais produtiva, muito mais interessante com o uso das ferramentas de IA. A gente vê isso no nosso dia a dia, a gente hoje é muito mais produtivo, né? Eu sei que, aí eu vou comentar uma coisa, quando eu era estudante, né, assim, a gente falava assim, não, essas coisas todas, aí foi uma mentira que contaram, né? Que é o seguinte, a nossa produtividade vai aumentar tanto que a gente não vai precisar ter uma semana de 5 ou de 6 dias. Toda quarta-feira vai ser domingo. Então você vai ter, aí a semana vai ser segunda, sexta. Não, é sábado, domingo, quinta, sexta, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo. Quem contou isso pra você? Não, a gente conversava muito porque se você pensar na nossa produtividade hoje, comparado com a produtividade da década de 70, 80, a gente trabalha muito, a gente produz muito mais no mesmo período hoje. Sim, então, a gente poderia colocar um domingo na quarta-feira, daria certo. Que a gente já mantém a mesma produtividade. Eu sei que eu já vi essa discussão, ela não é tão mentirosa assim, porque eu já vi essa discussão de você ter uma semana de 4 dias. Eu já vi algumas experiências, né? Mas por isso que eu falo, essas ferramentas, elas, lógico que ela pode nos forçar a trabalhar tanto, que ir por um caminho pior. Mas eu entendo que a nossa vida melhorou muito com o IA, né? Assim, você vê que a gente não se perde mais. Eu tenho um cunhado, não sei se ele vai assistir, mas eu não entendo, porque assim, toda vez que ele vem em Belo Horizonte, ele me liga e fala assim, como é que eu faço para chegar em tal lugar? E eu fico assim. Ele não sabe usar o Waze? Não, mas você vê que eu penso, não, você desce do nosso lado do carro, pega a primeira direita, anota aí, você conta. Gente, a gente fazia isso na faculdade, né? Que você parava o carro no meio da rua e perguntava pra pessoa. Então você vê que é o seguinte. Hoje eu fico pensando como é que a gente dirigia antigamente. Eu fico pensando nisso. Não, eu já viajei pra fora do Brasil, era um drama, porque você pegava um mapa e ficava naquele estresse danado, né? Hoje você põe lá, o negócio. E uma delas eu tava com você. Pois é, você conhece. Então, assim, o que eu entendo é que a experiência que a gente tem observado é que a vida tem melhorado muito com essas tecnologias. Tudo. Né? O que difere veneno de remédio, né? A dose. Não é isso? É a dose, exatamente. Eu sempre uso estricnina, é um ótimo remédio. Pasteur fala isso. Tudo é veneno. Depende da dose. Essa estricnina é usada para uma doença de tônus muscular. Não, gente. Mas a dose tem que ser baixinha, né? Se você errar a mão. Não vamos muito longe, não. Como é que chama? Botox, o que é? Toxina botulínica. Isso. Eu não faço, porque daqui a 20 anos eu tenho certeza que ele vai começar a paralisar o povo. E aí eu não vou paralisar. Ok. Brincadeira, gente. Mas o que eu tô falando, essa história de tecnologia, tem questão de... Vou dar um efeito colateral ruim que eu senti com esse negócio de smartphone, tecnologia. Eu estou lendo muito menos hoje por causa da porcaria do celular. Eu senti isso tenho também. uns livros lá. Eu senti isso também. Eu tenho um lugar especial que eu leio. Eu li uns 20 livros por ano. Hoje, se eu leio 10, é muito. Então isso é uma coisa que a gente tem que dosar, né? Fora as crianças, né? Assim, não tem cabimento. Esses meninos com babá eletrônica, né? Que pegam o celular e ficam os meninos completamente robotizados. Então assim, se eu voltar. Outra discussão. Mas a tecnologia com cuidado, né? Porque
É igual Tudo essa tem questão. que ter equilíbrio. E tem que ter equilíbrio. E a pessoa tem que estudar também, porque é a mesma coisa, vou dar um passo, não tem nada a ver com IA, né? Essa quantidade de exames, diagnósticos que você faz, não adianta a pessoa pedir aquele monte de exames se ela não tiver o raciocínio clínico. Exatamente. Então, assim, o raciocínio clínico. Ele nunca vai ser substituído. E essa quantidade de exame é o equivalente a IA. Aí ele fica se baseando nisso e não consegue tomar uma decisão. Mas a decisão. Exatamente. Mas a decisão final é dele. É o apoio a tomar a decisão. Exatamente. É pra isso, né? Mas é maravilhoso. Eu entendo que a gente. Mas aí eu fico lembrando daquele filme do Spielberg, da inteligência artificial. Sim. Não. Aqui foi o quê? Final da década de 80, início da 90? Você tá falando do menininho? Do menininho, é. Ali, assim, aquele filme trazia deflagrava um futuro não muito legal, né? Ele tinha muito mais contras do que prós. Né? Lógico que uma visão hollywoodiana, não sei o quê, né? Tem a questão financeira, etc. Mas ali já era sinalizando o que viria. Mas eu entendo que é tudo de bom, sabe? Você conseguir, igual essa tentativa de fazer essas viagens, né? Assim, você tem um implante no cérebro para de alguma forma aumentar a sua capacidade de memória. Né? Assim, eu estou falando de uma viagem, mas esse eu vou querer implantar. Botox não, mas esse eu vou querer. Mas a visão, né? Assim, a visão artificial, né? É uma coisa. Sim. Mas essa interação máquina e homem. O homem ainda do ponto de vista. Ainda está um pouco distante, mas o Nicoleles, que ele é um cientista brasileiro, né? Eu lembro que na Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, ele estava trabalhando com uma coisa de você controlar tipo um esqueleto, né? E medir as ondas cerebrais para você conseguir interpretar, pessoa tetraplégica, né? Você conseguir interpretar aquilo ali, né? Mas, de novo, a gente esbarra numa dificuldade que é matemática, né? A gente tem problemas matemáticos que são ainda insolúveis, que é exatamente você entender matematicamente a função matemática, a onda, a equação que sai, que você consegue medir ali, e o que ela está querendo dizer. Porque hoje, o que ainda é insolúvel, né? Você tem o mesmo resultado matemático a diferentes vontades, vamos falar assim, diferentes movimentos. Então você não consegue tomar uma decisão, né? Mas é uma coisa que talvez daqui a uns 5 anos, é difícil prever o futuro, né? Mas você conseguir realmente controlar as coisas de forma. Não é só um videogame, né? Você tem de vez em quando algumas experiências, né? Assim, videogame, algumas eu acho que são ficção, mas. Mas eu tava. Eu estou viajando agora, né? Não, mas eu acho que nem viajando muito, mas eu tava lendo um pouco mais sobre inteligência artificial. E aí tem a parte do direito, né? Até quando e como algo gerado pela inteligência artificial ele será aceito dentro de um padrão de conduta, dentro de uma legislação já formada, que discussões serão levantadas a partir daí, quais jurisprudências surgirão. Pensei que você estivesse falando, desculpa, porque eu lembrei de uma coisa assim, vai estar gravando, né? Mas o nosso departamento jurídico, ele se chama ChatGPT. Toda vez que eles chegam, recebem um contrato, como é que você lança lá? Eu subo o ChatGPT e falo assim, avalie, do ponto de vista da biológica. O outro que vai perder o emprego, o advogado. Não, mas assim, lógico, quer dizer, são coisas menores. Ele fala assim, avalie sobre o ponto de vista da Biobyte, que é a nossa empresa, né? Como que estão essas cláusulas, quais são os riscos e tal. É muito legal. Aí você vai estar gravando, né? A gente pega e passa, o nosso jurídico falou que essa cláusula. Você reveja isso, tá legal. E assim, eu acabei de fazer uma especialização em compliance na saúde, baseado no LGPD. E aí, é um universo tão interessante, tão novo, porque assim, você não sabe até onde a proteção do seu dado, ela realmente acontece.
Sabe? Você não tem noção. A partir do momento que você libera o dado, onde que ele vai? Para onde ele vai, que dimensões que ele toma, sabe? Então, assim, uma ligação para venda, você pode processar. Sabe? Aí eu fico imaginando, dentro de uma instituição de saúde, para onde esse dado vai e até que ponto esse paciente liberou qual tipo de dado para ele ser, ser acompanhado, sabe? Eu tenho medo, eu já vou te falar um negócio. Eu entendo esse ponto de vista, mas eu tenho outro receio que eu tenho observado o seguinte. Por conta da LGPD, que as pessoas ainda estão estudando, sim, é muito novo. Estão proibindo uma série de questões, que eu até falo assim, qualquer dia vai chegar o paciente, não posso perguntar seu nome, exatamente. Não posso perguntar os seus sinais, eu vou adivinhar o que você tem, pô. Não, porque assim, vou dar um exemplo, o controle de infecções, ele precisa ter acesso. Precisa. Ao nome do profissional que fez aquele procedimento, tudo. Faz parte da atividade tudo. dele. Aí se você pensar sobre a LGPD, peraí, essa equipe, que é uma equipe que está sabendo qual que é a taxa de infecção desse cirurgião, qual que é a taxa de adesão de gente de mão, mas é a atividade dela. Então, aí começa pois aí a gente retorna, a falar assim, não pode fazer isso mais. Né? E a gente já passou por isso, né? De não poder divulgar dado. Você lembra muito bem disso. Igual análise de dados, para você, eu entendo, uma coisa é você pesquisa com o paciente, mas uma outra coisa é você, no processo de melhorar a segurança do paciente. Pois é, aí que eu quero chegar. É uma coisa comunitária, eu falo assim, você tem que analisar os dados de um conjunto de pacientes. Sim. Não estou falando, eu vou produzir um artigo, eu vou entender o meu processo. Para melhorar a experiência dele. Tudo, a experiência, a segurança. Sim, tudo. Né? Então eu tenho que ter acesso aos dados. Sim. E aí isso é uma coisa, por isso que eu falo que às vezes é um abuso. As pessoas falam assim, não pode. Por que não pode? Eu já vi pessoas falando assim, você não pode. O problema é de você divulgar protocolos para o corpo médico, enfermagem, né? Você fala assim, todos os profissionais de saúde têm que ter um treinamento sobre determinado. Vou mandar no WhatsApp das pessoas. Por isso que eu falo, eu estou falando uma coisa que eu não entendo, mas eu já vi. Não, pela LGPD você não pode mandar no WhatsApp pessoal da pessoa, ficou esquisito, né? Não, mas no WhatsApp fora do trabalho. Mas é dentro, eu vou dizer, você tem o seu número ali. Aí eu vou te mandar uma informação que é para, fala assim, cirurgião, eu quero que você, eu vivi isso até com o Estemo recentemente, assim, vou ter que avisar que os cirurgiões não estavam mandando os pacientes de cirurgia cardíaca e de cirurgia ortopédica, tipo prótese de quadril, tinha que tomar banho com clorhexidina 3 dias antes, passar por trocina e vir para fazer cirurgia. Pô, vamos divulgar isso para o cirurgião para que ele torne isso uma prática de prevenção de infecção. Sim. Não, essa informação, aí vem alguém e fala assim, não pode ir para o WhatsApp dele? Eu falo assim, sabe, precisa resolver isso, porque... Então, todas essas... Eu acho que está no momento de discussão e precisa ser revisto. Pois é, mas tudo isso tem maneiras de serem feitas dentro do LGPD, entendeu? A questão é você aprender essas formas. A questão é você seguir essas maneiras. Porque isso, por exemplo, já tem muita jurisprudência disso. Que permite, né? Que permite e não permite. Mas quer ver outra coisa da LGPD que Agora a gente passou para o LGPD? Não, mas vai, porque eu quero falar sobre... Termina esse, porque eu quero voltar a segurança. As nossas ferramentas, né, que é o SACI, estão em nuvem, AWS. Aí fala só, pela LGPD você não pode hospedar o banco fora do Brasil. Aí na hora que você vai ver, não é isso que está escrito. Você não pode hospedar num país que não tenha uma lei equivalente à LGPD. Exatamente. Olha a diferença. Exatamente. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais barato do que você hospedar em São Paulo, onde tem. Então, assim, eu acho que a gente... Mas lá tem LGPD. Eu acredito que Só que a legislação brasileira ela é muito mais abrangente do que a americana. Eu não sei, mas eu tô falando assim... Que inclusive a LGPD começou com eles. Só que a gente ficou mais abrangente. Mas o que você ia falar da sua oportunidade? Pois é, aí voltando, não para a LGPD, mas para o chat. Vamos pegar o chat GPT, só a gente fica... Em relação ao núcleo de segurança do paciente, Braulio, como é que a gente pode trabalhar com a inteligência artificial dentro disso que é tão novo e que parece ser tão fácil, mas é tão difícil ao mesmo tempo?
Quando você pensa no núcleo de segurança do paciente, né, e você pensar nas condições adquiridas, por exemplo, que são, lógico que pode ter condição adquirida infecciosa e não infecciosa, né, que são os eventos adversos que acontecem, tipo queda, lesão por pressão, problema de medicamento, né, alergia, o paciente era alérgico, era alérgico à penicilina, recebeu penicilina, como que isso vai acontecer, né? Ou o paciente, identificação complicada, são os vários problemas que ocorrem, né? A pessoa chama Maria Luísa, mas chamaram, a outra chama Malu mesmo, né? Aí chamaram Malu, a Maria Luísa foi, só que era Malu, né? Outro dia uma pessoa chamava Léo, era Léo mesmo, Léo. Aí perguntar, como você chama? Léo. Aí a pessoa escreveu Leonardo, não, senhor, eu chamo Léo. Léo, pelo amor de Deus. Eu sei que nós estamos... Tem uma pessoa que trabalha com a gente, que é a Rosana, quando eles perguntam assim, como você chama? Ela fala, Rosana. Aí a pessoa, é Rosana, né? Fala, não, errei meu nome. Você está dizendo que eu errei meu nome? Quer dizer que eu estou te falando errado? Eu chamo Rosana. É com 2 S's, meu filho. Bom, todas essas questões que envolvem identificação, lesão, pressão, queda, você precisa identificar esses processos. Então, os algoritmos que são usados para identificar a infecção hospitalar, eles também são usados para identificar condições de adversos. É uma questão que a gente está fazendo, né? A outra é essa história do... Aí volta com ferramentas para que o próprio paciente, por exemplo, avalie a lesão agente de mãos por parte de profissionais de saúde. Isso tem a ver com o empoderamento, que é um baita tabu. Tipo assim, o próprio acompanhante, ele vai medir, usando alguma ferramenta, né, se o profissional higienizou as mãos. A gente fez um teste recentemente, com a ideia é colocar uma coisa que chama beacon, né, que é como se fosse um farol eletrônico. Sim. Você põe no crachá, põe um sensor na parede, põe um sensor perto do paciente e perto do dispenser de álcool e sabonete. Aí você consegue medir automaticamente se a pessoa foi direto no paciente ou se ela foi na higienização das mãos primeiro, higienizou as mãos, depois foi no paciente. Isso acontece muito nas unidades oncológicas, né? Esse beacon, ele é utilizado muito em unidade oncológica. E isso é uma forma de inteligência artificial para você automatizar o processo de adesão a processos. É sensacional. Como adesão agente de mãos, né? Sensacional. Mas a questão, por exemplo, tem em Belo Horizonte mesmo tem uma startup que ela tem um sistema que ela identifica para evitar queda de leito, né? Assim, você tem um sistema para monitorar o paciente acamado, né? Como que está a posição dele, você pode medir automaticamente, sei lá, a mudança de decúbito para evitar lesão por pressão, né? Você pode ter sistemas para fazer isso de forma automática. Então, assim, a tecnologia ela vai ajudar muito esse procedimento, né? Esse dia a dia nosso. E o núcleo de segurança do paciente, ele já está sendo beneficiado, mas pode ser mais beneficiado ainda, né? É igual o núcleo de segurança do paciente, depende muito, não só o núcleo, né? Colocar CID, que é o diagnóstico, Código de Internacional de Doença. Não sei se é um problema em muitos hospitais, porque a pessoa ela acha muito mais fácil escrever hipertensão, diabetes, do que colocar o código do CID exato. Muito mais fácil. E eu até entendo, porque na hora que você põe lá, por exemplo, diabetes gestacional, né? Sim. Quando você põe diabetes, vem tudo diabetes gestacional, aí põe diabetes gestacional no homem, né? Tipo assim, por causa da... Aí ela pode, e tem hospitais que estão começando a usar algoritmos para ajudar nesse processamento de classificação de diagnóstico de pacientes. Melhor definição para isso, né? Vamos ver, Brau, o que mais, hein? Deixa eu ver. Dilemas éticos? Quer falar mais um pouco sobre isso? Não, filho, daqui a 2 anos a gente conversa. Tá. Agora, você perguntou assim, como a IA pode ser integrada no sistema. Na verdade, para ela ser uma IA de verdade, ela tem que estar integrada no sistema de gestão de saúde. Que foi o que você falou o tempo todo, né? Porque se for uma coisa isolada, você não tem necessariamente IA, né? Você tem que ter ela acoplada para que a coisa aconteça em tempo real e seja ativo, né? Não dependa de você ir lá gerar análise, ela
ela ser automática para poder sinalizar e gerar os resultados para você ter realmente IA. Eu tinha pensado numa pergunta sobre a questão das análises dos resultados laboratoriais feita por IA. Mas na realidade o que você me mostrou aqui o tempo todo é que mesmo a análise pronta, a gente tem que fazer avaliação crítica, uma análise crítica em relação a isso e confirmar aquilo tudo, né? Que é, como você o tempo todo deixou claro pra gente, que a inteligência artificial ela vai ajudar na escolha, né? E não na tomada de decisão, mas não decidir por. É igual o esquema de tratamento empírico de antibióticos, né? Não é a IA que decide, ela te dá um arsenal para você chegar chutando a porta do CTI. Mas vai ter que conversar. De qualquer forma. Vai ter que conversar em cima de bases de qualquer forma. Mais estruturadas, né? É isso, Malu. Peraí. Eu coloquei aqui, ó. Há discussões no meio acadêmico relacionadas à veracidade dos dados e informações advindas do chat GPT. Há razão para tanto? Há razão para sempre questionar, né? Assim, ele tem que dar uma conferida, é isso que eu falei. Eu sempre peço referências. Aí eu vou atrás da referência. Dá uma conferida lá. De cara, ele põe essa referência. Você abre uma aba do lado lá e busca aquela referência. Peraí, não tem nada a ver? Já reclama com ele, bonitão. Colocou, tirou cola, não tem nada a ver? Tirou cola. Tá gravando, tirou cola. Não. Aí ele pede desculpa, Charlie. Me desculpa. Mas desculpa, vai ter direito. Braulio, agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua empresa. Sobre a Biobyte. Eu já falei muito aqui, né, da Biobyte. Mas eu queria saber o que é a Biobyte. Conta pra gente. É uma empresa de tecnologia em epidemiologia. A gente é especialista em produzir ferramentas, né, soluções que possam trazer para o dia a dia do profissional de saúde técnicas as mais avançadas possíveis, né, de forma que ele possa usar aquilo no dia a dia. Né? Eu falei assim, a gente tem 4 objetivos estratégicos. O 4º objetivo estratégico da Biobyte é ser uma empresa atrativa para nerds. E a gente tem hoje na equipe assim, o grupo, vou falar assim, os seniors, são 4 cavaleiros do Apocalipse. São todos 4 doutores, né? Sou eu, Ana Paula, a gente tem 2 parceiros que fazem parte, que é o Narice e o Adson, que são doutores, cada um com especialidades bem aplicadas, né? Você tem teoria aplicada na prática. Né? E tem a turma que trabalha com a gente no desenvolvimento, todos são nerds. Não, é impressionante, assim, é muito legal porque a gente produz muita coisa interessante. Imagina. E a criatividade aflorada, né? É muito legal, assim, a gente tem... E ter tempo para isso, né? Ambiente para isso, né? Assim, a gente tem... É até legal, né? Por exemplo, tem a nossa líder de desenvolvimento, no final do ano passado, eu falei, eu quero fazer mestrado. Foi engraçado porque a gente não sabia que ela queria fazer mestrado. Hoje ela está fazendo mestrado, você com o orientador dela, está fazendo mestrado de informática, está no segundo semestre, né? Tem os meninos e a Biobyte então produz essas ferramentas, as 3 principais são o SACI Plus, o SACI Plus e o SACI Egresso. A gente quer fazer, nessa questão do treinamento, quer fazer o SACI Training, né? Mas é o SACI Training de mineiro, né? Tem alguns projetos, que é o projeto do Avatar, você conversar com ele, interagir. Uma série de questões, Malu. A gente está, atualmente, hoje a gente já atende, acho que são 27 hospitais. Olha, que legal. Nós estamos assim, aqui em Belo Horizonte, é a nossa maior rede, mercado, né? A gente tem hospitais em Rondônia, no Piauí, no Paraná, em São Paulo, no interior, né? A gente tem Sete Lagoas, Montes Claros, Barbacena, hoje aqui em Belo Horizonte, tem muitos hospitais que são clientes, né, que usam, as mais novas, os hospitais que estão chegando agora, a Polícia Militar, que a gente está na Santa Casa também, já está finalmente. Então, assim, muito legal. Muito bom. A gente tem algumas soluções. Quando eu falo tecnologia e epidemiologia, para o isolento a gente fez
um sistema lá para as DMCs, né, que são as doenças, que chama Argos. Argos é o deus grego que tem 100 olhos. Quando ele dorme, ele fecha 50 olhos e deixa 50 abertos. Para vigiar, tem a ver com a vigilância. E o Argos é a ferramenta que faz o diagnóstico automático de DMCs, né? A minha empresa se chama Salus, que é a deusa da vigilância. É. E o Argos é o... E a gente está indo agora, em outubro, para Los Angeles, que é outra coisa muito legal, que a gente envolve muita gente, os nossos clientes. A gente tem uma pegada científica muito forte, que é não só gerar soluções científicas validadas, e quando a gente apresenta e publica, a gente leva os clientes como coautores, né? Então hoje a gente tem, vamos apresentar 12 trabalhos no Elite, em Los Angeles, 3 apresentações orais. Tem os trabalhos lá de Sete Lagoas, foi maravilhoso, porque o pessoal vai com a gente, né? Assim, então a gente vai com uma equipe, vai um infectologista de Barbacena, vai uma enfermeira aqui de Ciências Médicas, vai uma outra enfermeira, o Oberdan, que é enfermeiro também, vai. É uma turma ali. Como é que chama o infectologista lá de Barbacena? Eu gostava dele. É o Everett. Isso. Ele vai no IDWeek, tem um trabalho lá com ele também. Então a BioByte é uma empresa que tem a ver com soluções. Eu não gosto de falar de IA, porque senão eu falo assim, a BioByte é uma empresa que tem muita gestão, é inovadora e usa IA em todos os seus segmentos. Para não ficar fora de nenhuma outra. Mas é muito legal, assim. E a nossa líder, né? É a Ana Paula dele, que é uma pessoa que tem, assim, ela é diferente, que eu sou muito focado em resolver problemas. E ela tem uma visão mais estratégica e isso faz com que a gente... É bom que você se completa, né? Eu sou peão, eu sou executor, ela é executiva. Planejamento. Ela pensa, né? E você faz. Não, eu também penso. Só que eu penso numa coisa, ela pensa em outra. Legal. É isso, mano. Legal. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de te ver. Obrigada. Agradeço, eu sei que a gente ficou muito tempo, eu não sei o quanto. Nem sei quanto tempo, foi tão bom. Mas, professor Braulio, te agradeço demais pela confiança, por ter aceito esse convite, por ter sido tão leve esse nosso bate-papo. E quero que os nossos alunos saibam que, enfim, a gente consegue tudo, desde ser engenheiro químico a cientista de dados. Depende do que a gente quer ser na vida. Não sei se você tem que estudar, né? Assim, nada sai de graça e nada vem assim. Tem que estudar, dedicar muito. Acreditar. E a pessoa tem mais acreditar em você mesmo, né? Isso mesmo. Mas para fazer e acontecer, você tem que ter um objetivo e tem que ter um meio, que é o estudo. Muito bem, meu amor. Gente, muito obrigada. Obrigado, até a próxima.